Me diz uma coisa, como se pega uma premissa que parece batida e clichê e a transforma em algo novo e original? Como se transforma uma história que usa elementos já repetidos em uma que é considerada pelo público como algo criativo e original? Mesmo repetindo fórmulas conhecidas, ainda parece ser algo novo. Bem, uma história não precisa ser original para te surpreender, basta ser autêntica. Hoje vamos conversar um pouco sobre criatividade e como histórias são feitas. Recentemente eu terminei de ler o livro Roube como um Artista. Para quem não sabe, eu sou artista, faço desenhos, então naturalmente pela minha vivência e contato com a arte, acabo tendo muitos esses questionamentos sobre isso. Sobre tentar criar algo no estilo próprio, ser autoral e coisas assim. Mas o livro não é só para artistas, pois aborda questões diversas para várias situações. Porém não é sobre o livro que eu quero falar hoje, mas sim sobre um ponto muito interessante que ele aborda, que é o mais importante do livro inteiro na real, que é o fato de nada ser totalmente original. Isso vale para tudo, e eu vou falar nesse vídeo sobre como histórias são criadas, inspirações, clichês e originalidade. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Para começar o vídeo, vou explicar o conceito de um tropo narrativo e clichês. Tropos são elementos narrativos básicos que são repetidos tantas vezes que se tornam um padrão, fazendo com que o leitor reconheça mais facilmente um gênero. Toda a história é composta por tropos. Na verdade, podemos dizer que cada narrativa é um conjunto de tropos específicos. Alguns mais conhecidos, como o herói virtuoso, ou predestinado, como Luke Skywalker de Star Wars, o protagonista órfão, como uma tonelada de animes que existem por aí, ou o mentor sábio, como Gandalf, Dumbledore e basicamente todo velho de barba longa em histórias de fantasia. E outros tropos menos evidentes, mas que estão lá, pois é quase impossível fugir deles. Esses tropos estão presentes em praticamente todas as histórias, mas nem todos chamam a atenção com a mesma frequência. Alguns são utilizados tanto que se tornam repetitivos, pois você já os viu se repetir diversas vezes. E outros podem parecer ser algo totalmente novo e autêntico, algo que você nunca viu antes. Porém, é apenas um tropo já conhecido usado de uma maneira diferente. Ok? Certo. Mas e os clichês? Na minha visão, clichê é algo subjetivo, pois está diretamente relacionado à experiência do espectador ou leitor. Um clichê pode ser entendido como um tropo que foi repetido tantas vezes que se tornou previsível ou desinteressante para quem já teve contato com muitas histórias similares. Por exemplo, quem consome muito anime sabe que a indústria está repleta de histórias isekai e de fantasia. Para alguém que já assistiu vários títulos do gênero, esses elementos se tornam saturados e previsíveis, tornando-os clichês. No entanto, para uma pessoa que nunca assistiu um anime isekai na vida, até mesmo o título mais genérico pode parecer inovador e interessante, porque é algo novo para ela. Em resumo, o clichê nada mais é do que um tropo que, para uma pessoa específica, perdeu o impacto devido à repetição excessiva, tornando-se genérico e previsível. Há muito tempo eu argumentava sobre Dragon Ball e falava que eu achava clichê. E sempre diziam em resposta a isso que o anime era antigo, que ele quem formou os clichês atuais e que não posso dizer que é clichê hoje, pois na época não era. Porém estou vendo hoje, não na época, poxa. Mas não é só por isso que eu acho ele clichê, mas porque ele entra no tópico que eu falei acima de ser previsível. É um anime onde eu sempre sabia o desfecho da luta, sabia quando o personagem iria perder ou quando iria ganhar. Não sempre, mas muitas vezes. Na época, ainda gostava, pois era criança, mas olhando agora, sim, era bem manjado o anime mesmo. Mas se isso vai ser um problema ou não, também é relativo. Hunter x Hunter é meu anime favorito, e ele tem inúmeros clichês, gritar nome de poder, arco de torneio, arco de treinamento, etc. Mas são tão bem usados que não viram um defeito, mas sim uma virtude. E gritar nome de poder, apesar de ser um clichêzão, tá em quase todo anime shonen, não é algo que atrapalha e passa despercebido até, como se fosse uma marca registrada do gênero. Por isso eu quero saber, tem algum clichê famoso que você gosta muito? Ou um que você odeia e não aguenta mais ver em histórias? Comenta aqui, eu vou querer saber. Um dos temas do livro, e não só dele, mas sim algo bem conhecido já, é que na arte nada é completamente original. Toda a criação é, na verdade, o resultado de uma mistura de influências, referências e ideias que foram recicladas, adaptadas e reinterpretadas. Cada história, pintura, música ou filme carrega em si fragmentos de algo que veio antes, moldado pelas experiências e pela visão única de quem a criou. Os tropos e conceitos narrativos que encontramos nas histórias não surgem do nada. Eles são construções que atravessam o tempo, sendo revisitados e reimaginados em diferentes épocas e culturas. Quando vemos algo que parece completamente novo, na verdade estamos testemunhando a combinação inteligente de elementos familiares, apresentados de forma a parecerem frescos e únicos. Escritores, artistas e criadores se inspiram em obras que os marcaram, absorvem essas ideias e estilos que admiram e a partir disso criam algo que reflete suas perspectivas e experiências. Essa troca de ideias e influências é o que mantém a arte viva, sempre evoluindo, nunca completamente desligadas de suas raízes. Tropos narrativos são exemplos claros disso. Eles são ferramentas que estão presentes em várias histórias de gêneros diferentes
e que são usados e repetidos várias vezes, e que funcionam ainda. O que diferencia uma obra que utiliza esses tropos de forma genérica de outra que usa com criatividade é a maneira como o criador combina e interpreta esses elementos. Não há vergonha em usar ideias que já existem. O segredo está em como essas ideias são transformadas, adaptadas e renovadas. Afinal, a criatividade não é sobre criar algo do nada, mas sim criando novas conexões entre o que já existe ao nosso redor. Por isso, na arte, o original não está na ideia em si, mas na forma como ela é apresentada e no impacto que ela tem sobre quem a consome. Hoje é quase impossível uma história de fantasia não se basear em Tolkien, mas o próprio Tolkien se inspirou em outros livros, como o livro Fantastes, que por sua vez se baseia em lendas antigas, da mitologia celta, Idade Média e por aí vai. Muitas grandes histórias, tanto em animes quanto filmes e jogos, também tiveram inspirações muito fortes em outras histórias já criadas antes, onde os autores se inspiraram e colocaram esses conceitos em suas histórias. E às vezes não precisa ser histórias de ficção. A cultura medieval, greco-romana, egípcia, asiática, mitos, ritos, contos, até a religião pode servir de inspirações. Shingeki no Kyojin, que é um dos meus animes favoritos, usa conceitos religiosos e cristãos em sua trama. Ou Hoseki no Kuni, que eu não vi, mas que fala sobre budismo. Mas essa inspiração pode ir além de criar a história. O design de personagem, a ambientação, até a arte pode ter inspirações fortes em algo que já existe ou em outras histórias que vieram antes. O One Piece é um grande exemplo. Só procurar vídeos de possíveis inspirações que o Oda teve na criação de seus personagens. Um ótimo exemplo em games são as franquias God of War e Assassin's Creed. Um se baseia na mitologia grega e nórdica, e o outro em períodos históricos reais, porém criam e adaptam esses conceitos para se encaixar em suas histórias. God of War mudando muitos conceitos, mas mantendo o básico da mitologia grega e romana, e Assassin's Creed tentando ser fiel a esses períodos históricos, mas criando uma história original por cima. Tá, mas isso não pode levantar o questionamento de até onde algo é uma inspiração ou vira plágio? Bem, isso é algo muito difícil de definir. Tirando os casos onde está em lei a definição de plágio, que são casos muito fáceis de se identificar, muitas vezes é algo muito parecido, com claras semelhanças, mas ainda assim são histórias que foram executadas de maneiras diferentes. Pode ser considerado plágio ou uma inspiração. No livro, durante o capítulo que fala sobre esse tema, ele cita vários exemplos de grandes nomes que se basearam em outros grandes nomes que vieram antes, e como hoje outras pessoas se baseiam neles. No fim das contas, o que importa é como você mistura as ideias e faz algo com a sua cara. Então, se está criando algo, relaxa. Usa os tropos, usa os clichês, só faz do seu jeito. A menos que você copie fortemente algo com propriedade intelectual, pois aí é um problema. Isso não vale apenas para quem quer escrever livros ou fazer filmes. Vale para quem desenha, para quem cria um canal no YouTube, para quem quer abrir um negócio, enfim, para quase tudo. Também é interessante para quem gosta de entender melhor o que assiste e analisar melhor. Saber as influências e referências que uma história faz a outra. Ou a culturas ajuda a apreciar com muito mais carinho essa mesma história. E evitar falar coisas erradas, como por exemplo, pessoas que falam que tem furo de roteiro em Kimi no Na wa, por não ter um bom conhecimento sobre o conto e a história que o filme se baseia. Recomendo o livro para quem tem interesse. Deixarei aqui na descrição do vídeo para você que queira adquirir. Se comprar pelo meu link, você me ajuda. Esse vídeo foi mais para conversar sobre. Vou falar de um tema mais abrangente, mais leve. No próximo vídeo farei algo mais objetivo e mais interessante. Até o próximo vídeo.